Após 7 anos, os Cavs decidiram se separar de Darius Garland, seu All-Star formado em casa, em troca de James Harden, de 36 anos. Harden nos Cavaliers por uma escolha de segunda rodada e Darius Garland. Como chegamos aqui? Trocar um armador All-Star no auge por uma estrela mais velha fora do auge parecia absurdo à primeira vista. Garland foi a 5ª escolha geral deles em 2019, o prospecto valioso em quem investiram tantos recursos para desenvolver e transformar no jogador que queriam que ele fosse. Ao longo dos anos, ele viu todos os seus colegas e ex-companheiros serem trocados, de Cedi Osman a Colin Sexton e Larry Markkinen, passando por várias eras. Em Cleveland, Garland foi o único fator consistente em que os Cavs confiaram, e ele fez isso do jeito certo, sem polêmicas, sem reclamações, apenas trabalho duro. Todo torcedor ficou triste ao vê-lo sair. Será que um James Harden em declínio é realmente melhor do que um jovem de 26 anos? Darius Garland, o armador ideal que você preparou para este time. O contrato de Garland o manteria no time até pelo menos 2028, enquanto Harden poderia deixar os Cavs a qualquer momento após o fim da temporada por causa da sua opção de jogador. A lesão no dedo do pé de Garland foi grave o suficiente para o time querer dispensá-lo? Vamos analisar por que os Cavs viram que não poderiam vencer com Darius Garland, já que havia um limite claro com ele como armador. Veja, James Harden tem 10 anos a mais, mas atuou em muito mais jogos. Essas decisões visam maximizar os próximos 2 anos. Antes da chegada de Donovan Mitchell e depois da saída de LeBron James, os Cavs estavam passando por dificuldades, e o maior dilema deles nesses anos era o que deveriam fazer com o seu backcourt. Na época, o backcourt com Darius Garland e Colin Sexton era ruim. Garland era mais um armador natural, enquanto Sexton, um ala-armador baixo, ainda desenvolvia sua criação de jogadas. Os Cavs viram que os dois eram pequenos demais para jogar juntos e não queriam gastar muito com ambos, então precisaram escolher um. Na temporada 2021-2022, Sexton teve um azar danado. Rompeu o menisco na 2ª semana da temporada, justamente quando teria um ano inteiro comandando o ataque sozinho. Garland se destacou na temporada, foi All-Star pela primeira vez aos 22 anos e virou um dos melhores armadores jovens da liga. Mais importante, os Cavs venceram 44 jogos e tiveram campanha positiva pela primeira vez desde a era LeBron. Todos os indicadores mostraram que os Cavs eram melhores com Garland do que com Sexton e não acreditavam que 2 armadores baixos funcionariam a longo prazo. Os Cavs trocaram Sexton para conseguir Donovan Mitchell. Pode parecer que não ganharam em altura, pois Mitchell também é um ala-armador baixo, certo? Mas ele é bem mais forte e tem envergadura de 2,08 metros. Com os Cavs prestes a voltar aos playoffs, a chegada de Mitchell consolidaria o time como presença constante na pós-temporada. Os Cavs não sabiam se Sexton teria o mesmo potencial de Mitchell, por isso a troca fez sentido. Eles juntaram Garland, um armador, com Mitchell, pontuador, em um time com 2 pivôs defensivos. Eles estavam prontos para vencer e os resultados foram impressionantes. Ele recebe, Mitchell recua. Com o passar dos anos, no entanto, a opinião dos Cavs sobre Garland foi mudando aos poucos. Tudo começou com o mesmo debate que eles ponderaram por muito tempo, a baixa estatura do seu backcourt. Apesar do grande sucesso na temporada regular, com 64 vitórias, o time nunca conseguiu repetir esse domínio nos playoffs. Especificamente, sempre há algo que outros times podem explorar, e a baixa estatura de Garland voltou a ser tema de debate. Não é que ele não se esforce na defesa. Já vimos vários exemplos nos playoffs em que ele se esforça muito para defender. É que sempre que ele fica preso em uma troca, quase todo o adversário tem vantagem de tamanho sobre ele. Ele não tem só 1,85 metros, ele tem 1,85 metros e é magro, numa liga que já faz tempo está indo para armadores cada vez maiores. No ataque, nos playoffs, os Cavs passaram por uma estagnação extrema, recorrendo ao excesso de dependência. Só o Mitchell consegue criar jogadas e pontuar, ninguém mais faz isso. Para piorar, a partir do início de 2025, ele teve uma lesão recorrente no dedão do pé que o assombrou. Isso o fez perder metade dos playoffs de 2025 e, nos jogos em que tentou atuar, era evidente que estava prejudicado. Esse foi o mesmo dedão do pé que voltou a incomodar no início de 2026, perto da janela de transferências. E Garland sentiu no lance, Garland ainda está deitado na quadra. Os Cavs avaliaram a lesão de Garland e ficaram preocupados com o tempo que ela já dura. Durante boa parte da temporada, não havia muitos rumores sobre uma possível troca envolvendo Darius Garland, e ele nunca esperou que seria trocado no meio do ano.
Mas, à medida que o prazo de trocas se aproximava, com a lesão no dedo do pé sendo mais séria do que se pensava anteriormente, o time achou que talvez fosse hora de negociá-lo. Enquanto ele ainda tem valor, neste estágio da janela dos Cavs para competir, Mitchell está ficando mais velho. Os pivôs deles já chegaram ao auge, e DeAndre Hunter, considerado o ala ideal para o time, acabou sendo uma grande decepção. Eles precisavam tentar algo diferente, algo para agitar o elenco, e por isso viram o contrato de Garland como o mais valioso e também o mais negociável. Mesmo com os problemas no dedão do pé, certamente haveria um time querendo apostar em um armador de 26 anos com nível de All-Star, e foi exatamente o que aconteceu. Quando a troca ocorreu, os críticos surgiram em massa. Se os Cavs queriam se livrar de Garland para fortalecer a defesa, por que trouxeram James Harden? Um cara que já foi o pior defensor da liga no auge, e certamente está ainda pior agora, não é? Mas há um aspecto em que Harden é muito superior na defesa: proteger o garrafão. Veja uma estatística interessante. Em 3 temporadas, de 2017 até 2020, Harden segurou os adversários no garrafão a apenas 0,68 a 0,73 pontos por posse de bola. Embora o tamanho da amostra não seja muito grande, estatisticamente ele foi o melhor defensor de garrafão da liga nesse período de 3 anos. Já no quarto período e ele já tem 23 pontos, Ben McLemore realmente faz uma boa defesa em Siakam. Obviamente, isso foi em Houston, e ele só envelheceu, mas seu porte físico permaneceu igual. Harden, com 1,96 metros e 102 kg, provavelmente é o armador mais forte já visto, e jogadores mais altos não conseguem empurrá-lo. Ele é inamovível, e defender no garrafão não exige tanta energia quanto no perímetro, então isso não o cansa tanto. Foi apenas uma feliz coincidência que Harden fosse muito bom defendendo ali. Você pode realmente colocá-lo para marcar um cara maior no garrafão e ele vai segurar a posição. Isso é enorme. Você pode dizer que um Garland de 26 anos é melhor que um Harden de 36, mas não ser explorado como Garland é um grande bônus. Os Cavs não precisam mais se preocupar com isso. Agora, obviamente, Harden não é um bom defensor. Em qualquer posição no perímetro, ele é facilmente superado, e isso piora com a idade. Mas, ao longo dos anos, os times dele encontraram uma maneira de usá-lo de forma eficaz e garantir que ele não prejudique mais tanto a equipe. No entanto, além de toda essa conversa sobre defesa, que não faz tanta diferença, é no ataque que James Harden muda o jogo. Os Cavs tiveram sucesso imediato, já que ele se encaixou perfeitamente no ataque, oferecendo 2 coisas que Garland nunca conseguiu. Poucos jogadores na história da NBA tiveram essa percepção natural do jogo. A habilidade de Harden em controlar o ataque é extraordinária, e ele domina totalmente o sistema. Não importa para qual time ele jogue, ele entende os melhores ângulos para acertar seus companheiros no lugar certo. Apesar de ser um dos 3 maiores pontuadores de sua geração, junto com Steph Curry e Kevin Durant, seu passe acabou sendo muito subestimado. Mesmo envelhecendo, perdendo velocidade e marcando menos, ele ainda impacta muito com sua visão de jogo única. Com outro armador com mentalidade de pontuador e capaz de quebrar a defesa ao seu lado, Harden não sente mais tanta pressão para pontuar. Em segundo lugar, sua habilidade em cavar faltas corrigiu uma deficiência dos Cavs, que antes estavam entre os últimos da liga em lances livres até sua chegada. Esse aspecto do jogo não costuma ser divertido de assistir, principalmente por envolver Harden, que fez muitos fãs de basquete odiarem quem cava faltas. E ele ainda continua firme, mesmo se aproximando dos 40 anos. O fato é que Garland nunca foi bom em cavar faltas, e ele nunca conseguiu colocar seus defensores em apuros de faltas como o Harden consegue. Sei que não é divertido assistir, mas é uma habilidade que pressiona a defesa de um jeito que Garland não conseguia. A habilidade do Harden em cavar faltas ajuda a desacelerar o jogo e oferece aos Cavs pontos confiáveis na meia quadra. Apesar de Garland ser superior em transição, ele nunca teve a capacidade do Harden de criar jogadas do nada. As dificuldades dos Cavs nos playoffs vieram principalmente de um ataque estagnado, com Mitchell tendo que fazer tudo sozinho. Poder passar a bola para o Harden e contar com seus lances livres é muito valioso, mas não acho que ele seja a solução final para seus problemas nos playoffs. Fiz um vídeo há um tempo sobre o histórico do Harden de não corresponder nos momentos decisivos, então não há garantia de que essa troca resolva a longo prazo. Ainda tem a questão do contrato dele. Ele fechou o contrato de 2 anos com opção de jogador e curto prazo com o Clippers. Mas também espera renovar por uma extensão de longo prazo com o Cavs, o que provavelmente o manteria até os 40 anos de idade.
É uma decisão arriscada porque dos 36 aos 40 anos, um jogador pode ter uma queda brusca a qualquer momento. Lembra da triste história de Chris Paul? Em apenas um verão, ele deixou de ser um jogador produtivo para se tornar totalmente inútil e inviável em quadra. A troca também acelerou muito o cronograma deles. O Cavs já foi um time jovem e promissor, com talentos formados em casa crescendo juntos. Porém, anos de decepção fizeram o time abandonar o armador antes tão querido. Agora, a chance deles de disputar o título depende de quanto tempo James Harden será produtivo. Vai saber, talvez essa seja a grande chance do Harden mesmo assim. É isso aí, pessoal, me contem o que vocês acham do Darius Garland e do Cleveland Cavaliers. Vocês acham que a organização errou ao deixá-lo ir ou que foi a decisão certa, dadas as circunstâncias? Comentem o que pensam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu, pessoal!